A palavra, Números, capítulo 21, versículo 4 a 9. A palavra de Deus é a profecia mais certeira, irmãos. Acredito que Deus vai falar com pessoas aqui esta noite. Se vocês quiserem ficar mais confortável, quiser passar um pouco de gente para esse lado aqui, irmãos, fiquem à vontade, tá bom? Para ficar menos aglomerado, né? Mas vocês podem ficar em qualquer lugar aqui. O importante é vocês estarem aqui, amém? Quiser subir na galeria, sobe. O importante é estar pessoas aqui, né, irmão? Pode trazer mais gente, trazer seus parentes domingo que vem, quinta que vem. Diz assim: então partirem do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Misericórdia, pastor. Sabe qual é o pão vil que eles estão falando? O maná do céu. Pai querido. Vamos começar de novo? Versículo 4. E partiram do monte Hor, pelo caminho do mar, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se desse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não há nem água, nem pão nem água há, e nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpente ardente, que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essa serpente. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Amém? Podem se sentar. Jesus, estou à sua disposição, Pai. Irmãos, eu não vou demorar muito. Deixa eu falar para vocês. Deus usou um homem íntegro. O que é íntegro? Um homem, integridade, irmãos. Integridade. Já vou começar falando sobre integridade. Esse assunto é tão profundo, se vocês me dessem até 2 horas da manhã para pregar sobre ele, a gente achava. Tem muitas coisas, irmãos, aqui. Mas eu quero, em nome de Jesus, falar as coisas mais necessárias. A Bíblia diz que Moisés era um homem íntegro. O que é integridade? Integridade, irmãos, é um homem completo. Um homem que não está dividido entre 2 pensamentos. Um homem quente, não um homem morno. E nós temos que ser crentes quentes também, íntegros. Eu vou resumir a palavra integridade para vocês. Integridade é ser crente por inteiro. O que é crente por inteiro? Você ser crente aqui, você ser crente em casa, você ser crente no serviço, na escola, na faculdade, aonde você estiver, você é um crente em Jesus. Moisés era assim, ele tinha integridade, ele era inteirado na presença do Senhor, ele não titubeava em 2 pensamentos. Moisés era um homem fiel a Deus, e nós temos que pedir para Deus essa integridade também. E o povo de Israel, irmãos, segundo a conta,
mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de vidas estavam sendo escravos no Egito. E Deus ali usou Moisés para tirar esse povo, para colocar numa terra que ele tinha prometido para Abraão. Essa terra se chamava Canaã. Quem conhece a história diz amém. E ali Moisés, irmãos, falou: sim, Senhor. Que o crente, quando tem integridade, ele não tem o vocabulário não para Deus. Tudo que Deus pede, ele fala sim. Eis-me aqui, Senhor. E tudo que o mundo pede, ele fala não. Porque ele é íntegro na presença do Senhor. E ali Moisés, irmãos, ele tinha uma integridade. Deus falou para Moisés: você vai tirar o meu povo da escravidão do Egito e vai levar para a terra que eu prometi para o seu pai Abraão, para o seu antecessor, para os antecedentes, né? Abraão, Isaac, Jacó. Deus prometeu que aquela terra de Canaã seria do povo de Abraão, que agora ficou sendo o povo de Israel e também o povo de Moisés. E ele falou: sim, Senhor. E teve aquele confronto com os magos de Faraó, que você conhece muito bem, todos aqui conhecem muito bem. Até que, irmãos, aconteceu uma coisa surpreendente. 2 milhões de pessoas, vamos lá. Digamos que eu tenho que juntar 2 milhões de pessoas para andar no deserto agora. O que a gente ia comer no deserto? Hoje aqui temos, quantas pessoas temos aqui, Mário? Deve ter umas 40 pessoas, 30. 48 pessoas. Digamos que sou Moisés, obrigado, Mário, e vocês são o povo de Deus. O povo que eu tenho que levar no deserto. 40 pessoas para comer. Vamos começar pelo beber água. No deserto, se não tomar 3 litros de água, você morre. Então, no começo eu tenho que arrumar para vocês 150 litros de água todo dia. Fora para tomar banho. E comida? No deserto você tem padaria? Se tivesse padaria, para você se alimentar bem, tem que ser no mínimo 4 pães durante o dia, com alguma coisa dentro. Então teria que ter 50 vezes 4, 200 pães todo dia eu tinha que comprar para vocês. Sem padaria, sem forno para fazer, andando no deserto. E aí? Aí vamos colocar essa proporção para 2 milhões de pessoas. Como é que Moisés ia alimentar todo esse povo? Mas Deus, Ele fez uma coisa. Em primeiro lugar, Senhor, o povo está com sede. O que eu tenho que fazer, Senhor? Moisés, tem uma rocha. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que aquela rocha acompanhava o povo no deserto. E essa rocha, a Bíblia diz que é Cristo. Quando tem a confirmação, vocês têm que aplaudir Jesus. É Cristo. Então, quando eles estavam andando assim, quando de repente está todo mundo com sede, todo mundo sujinho, precisando tomar um banho, daqui a pouco aparecia a rocha. Aí Moisés ia e tocava na rocha. A Bíblia diz, irmãos, que não saía água da rocha. A Bíblia diz que jorrava água da rocha. E quando jorrava a água, formava rios caudelosos no deserto. E o povo bebia e se lavava, e lavava roupa daquela água. Posso ouvir um glória a Deus? Aí, irmão, sabe o que aconteceu mais? E para comer. Eles não podiam, então todo dia de manhã, Deus fazia descer o maná do céu. Irmãos, eu não sei o que é maná, né? Não sei se eu já falei aqui, mas parece, pelo que a Bíblia fala, é branco, parece uma tapioca, assim. Você tem ideia do que seria o maná? É um produto gelatinoso, irmãos. Deve ser uma delícia. E eles comiam aquilo lá, tudo Deus fazia vir do céu. E o povo chamou esse pão que descia do céu, que o próprio Deus preparava, de pão vil.
ou pão ruim, ou pão ruim, pão que não presta. Coisa difícil, irmãos, quando o crente não tem integridade e ele acha que a palavra de Deus não presta para ele mais. É pouco. Eu dirigi uma igreja lá, chegou uma família muito grande para congregar comigo lá com a nossa. E o pastor, irmãos, eu não sei, os outros, mas eu, o pastor Walter, pelo que eu converso com ele, a nossa alegria é almas, é templo cheio, irmãos. A nossa alegria não é dinheiro, não é fama, não é nada. A nossa alegria, irmãos, é ter pessoas para a gente pregar e a pessoa ouvir a nossa pregação que Deus dá. E aquele homem chegou com a família, uns jovens, pastor. Acabou o culto, ele veio falar comigo. Pai, Senhor, pastor, mudei para cá agora. Eu quero saber, eu quero congregar aqui. Eu falei, seja bem-vindo. O que você tem para oferecer para os meus filhos? Eu falei, misericórdia, e agora? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Só isso? Só isso? Será que está achando que a palavra de Deus é o pão vil? Querem outras coisas, irmãos. Tem que ter outro entretenimento na igreja. É por isso que tem igreja que tem show de luta livre. É por isso que na igreja tem show de piada, vocês já viram? Chamam um sujeito da internet para contar piada dentro da igreja, para vocês irem. O clima aqui, irmãos, é guerra contra Satanás. Aqui não é um teatro, aqui é um quartel cheio de soldados pronto para servir Jesus. Amém? Aí, meus queridos, sabe o que aconteceu? Ele não foi mais para a nossa igreja. Falei, meu Deus do céu, só a palavra eu tenho para oferecer. O que eu podia oferecer mais, irmãos? Acampamento, acampa dentro, acampa fora. Não sei, não sou nada contra essas coisas, irmãos. Mas isso aí é coisa a mais. O cerne da palavra da igreja tem que ser a palavra de Deus. E aquele povo olha para Deus e para Moisés e fala, nós estamos cansados do pão que o Senhor nos dá. Esse pão vil, esse pão ruim, nós não queremos. Nós queremos voltar para o Egito, porque lá tem pão. Está trocando a palavra do Senhor pelas coisas que o mundo aí fora oferece, irmãos. Coisas tudo que tem alegria no momento. Tem caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele é a morte. Então, irmãos, assim como Moisés, um homem íntegro, que nós sejamos íntegros também, que o nosso prazer seja a lei do Senhor, e nós meditamos nela de dia e de noite. Amém? Aí Moisés pegou aquele povo e saiu. Quando o povo chamou, que de repente Deus começa a abençoar muito, você começa a ir para o mundo, irmãos. Começa a participar das coisas do mundo, porque você acha que as coisas de Deus já não estão mais interessantes. Cuidado com isso. E Deus falou, tá bom, pão vil, né? Tá bom. Deus colocou serpentes do deserto. É a pior coisa que tem no deserto, irmãos. A serpente ardente ou inflamadas. Porque, irmãos, quando ela picava uma pessoa, ou mordia, vamos falar mordia, não tem dente. É a mais venenosa. Quando ela mordia uma pessoa, irmãos, a pessoa inteira ficava queimando em febre. Por isso que chamava ela de serpente ardente. Picou, morreu. Ela vive no deserto, irmãos, dentro da areia. Porque, irmãos, eu ando muito em mata. Eu gosto de fazer acampamento no mato. Eu gosto de fazer montanhismo. Agora eu estou meio velho, eu estou parando com isso. Mas eu gostava de me enfiar no mato, irmãos, e caminhar. E nunca fui picado por uma cobra, por quê? Porque a gente anda olhando onde pisa, não é? Quem já andou na mata, quem já trabalhou na roça, sabe disso. Você olha onde você pisa. Mas lá não dava para olhar onde pisa, que é tudo areia. E essa serpente, irmãos, para esconder do calor do sol, eu estudei sobre isso, ela fica dentro da areia. E quando você pisa na areia, ela sobe e pica você. E morde você. E quando você morde, as pessoas já olham e falam, tchau. Tchau, que você vai morrer. E a pessoa começava já
andando, às vezes o ancião andando, pisar na areia que tinha uma cobra embaixo, era mordido, já chamava a família, vou morrer, fui mordido. Aí já começa a pegar fogo por dentro, né, aquela febre. E morreu muita gente por causa da murmuração. Irmãos, não murmure contra Deus. Deixa Deus assumir o controle da tua vida. Tudo o que acontece, acontece por seu próprio bem. Se Deus está comandando você, se Deus é o Deus da sua vida de verdade, até as coisas ruins é Deus te aprimorando para algo melhor. Essa você tem que aplaudir Jesus. Essa você tem. Aleluia! E ali, irmãos, povo andando, levando mordidas e morrendo. Já caía, morria, morreu muita gente, diz a Bíblia. Não falo tanto, mas muita gente morreu. Aí o povo se arrependeu. Isso que eu quero falar para você. Se você não está sendo íntegro, se você não está sendo fiel ao Senhor, hoje eu te falo, se arrepende. O maior prazer de Deus é quando um pecador se arrepende e começa a fazer justiça, irmãos. E o povo se arrependeu. O povo se arrependeu e falou para Moisés: Moisés, olha, verdadeiramente a gente tem sido mal. Verdadeiramente nós pecamos. Ora para Deus, Moisés, para tirar essas serpentes do nosso caminho, senão vamos morrer todo mundo, Moisés. E Moisés falou: tá bom, vou orar. E o Moisés não foi picado por cobra, irmãos, porque o Moisés era íntegro. O crente íntegro não pode ser picada pela serpente. E ele orou. E Deus falou para Moisés assim: Moisés, pega uma haste, pega um poste, pega um bronze e coloca na fundição. Faça uma serpente igualzinha essa do deserto. E coloca na haste. Todo mundo que for picado por uma serpente do deserto, é só olhar para a haste. Só olhar. Que não vai acontecer nada, ela vai ser curada na hora. Olha que coisa maravilhosa. Aí está um menininho lá andando, daqui a pouco ele pisa. Levou uma picada. Ai, mãe, vou morrer. Não, meu filho, você não vai morrer. Olha para a haste lá, ó. Olha para o poste. Quando olha, estou curado. Estou bem. Amém? Posso ouvir um amém, igreja? Está lá. A mulher carregando o seu carrinho de bebê. Quando pisa no lugar que tinha serpente, leva uma picada. Meu corpo está queimando já. Olha para a serpente. Olha para a haste que está a serpente de metal que Deus mandou. A pessoa orava e conseguia a cura na hora. Vocês estão entendendo? Então a gente vê que como Deus é maravilhoso. Mesmo um povo reclamando das bênçãos, Deus está ansioso, irmãos, para a gente se arrepender dos nossos pecados. Às vezes, irmãos, a gente erra. Às vezes o homem e a mulher erram. A igreja tem dificuldade para perdoar. O pastor tem dificuldade para perdoar. Às vezes as pessoas têm dificuldade. Mas Deus está ansioso por um coração arrependido, irmãos. E qual a lição que a gente tira nessa passagem bíblica da serpente no deserto? A primeira lição que a gente tira é que o pecado leva à morte. Irmãos, não se engane. Às vezes, irmãos, você está pecando, vive em pecado, vive numa situação difícil de desobediência a Deus. Não está me acontecendo nada. Mas a Bíblia é clara. O pecado gera a morte, irmãos. Está lá, irmãos, em Romanos, capítulo 6, versículo 23. O livro de Romanos, para mim, é um dos mais maravilhosos que tem na Bíblia. Se um dia algum presidente de um país que não deixa entrar a palavra de Deus, pastor Walter, falar assim: eu quero que você coloque a Bíblia no meu país, mas só um livro da Bíblia, eu mandava Romano. Os Romanos, irmãos, é um resumo da Bíblia inteira, porque Paulo queria apresentar para aquele povo quem era Jesus, quem era Deus. É o livro mais teológico que tem, é o livro de Romanos.
Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Nos casos dos israelitas que murmuraram contra Deus, irmãos, o resultado foi imediato, a morte por picada de cobra. Mas essa morte a gente não tem que se preocupar. Essa morte aí, irmãos, o corpo vai para a sepultura. Mas a pior morte é a morte espiritual, ou a separação total de Deus. Abra suas Bíblias em Efésios capítulo 2. Posso ouvir um glória a Deus? Falar de pecado é ruim, eu queria estar falando de bênção aqui. Viu? Isso que eu falo. Tem pregador itinerante que anda nas igrejas pegando só bênção, só bênção, só bênção. Eu queria ser assim, irmãos. Mas o pastor tem que alertar acerca do pecado também, da murmuração e de outros pecados mais. Aleluia. Efésios capítulo 2, vamos para o versículo 1, que diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Quando a gente vai ofendendo a Deus, a gente vai morrendo espiritualmente. Aí vamos no versículo 12. Que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, meus queridos, o mais perigoso é a gente viver sem Deus. Jesus diz assim: não temam, não tenham medo daquele que pode matar seu corpo, mas teme aquele, irmãos, que além de matar teu corpo, pode mandar a tua alma para o inferno. Amém? Então, irmãos, a pior morte é a separação. Então, primeira coisa, né, primeira lição nessa história que eu contei da serpente no deserto. A primeira lição é o quê? O salário do pecado é a morte. Quem peca vai morrer. Não necessariamente na carne, mas no espírito, não é? A segunda lição: Deus deseja perdoar os pecados e cancelar a morte causada pela consequência do pecado. Era para vocês glorificarem aí. Deus deseja perdoar os pecadores e cancelar a consequência dos pecados. Amém? Isaías 55, versículo 7 diz assim, ó: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Então a segunda lição que a gente tem é que Deus quer perdoar a gente, desde que a gente se arrependa, desde que a gente, igual aquela mulher que falou, vai e não peques mais. A quarta lição que a gente vê, o povo se voltou para Deus. O povo chegou e falou para Moisés: nós temos pecado, porque nós falamos contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor para que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou ao Senhor. Então, irmãos, até hoje, 4.000 anos depois dessa serpente do deserto, Jesus é o mesmo. Nosso Deus é o mesmo. E Ele perdoa as suas ofensas e te livra da consequência do pecado. Amém? E a última lição dessa leitura é que aquela serpente de bronze, que quando uma pessoa era picado, ela olhava e era curado, essa serpente de bronze, ela prefigura a Jesus Cristo. Ou seja, quando você é picado pela morte, pelo pecado, olhe para Jesus. Amém? Está escrito lá em João 3, versículo 14 a 16. E de modo que, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça por causa do pecado, mas tenha a vida eterna. Aleluia!
Vocês entenderam? Da mesma forma que Moisés levantou aquela serpente do deserto, e quem olhasse para ela seria salvo, da mesma forma hoje, Cristo foi levantado numa cruz, e quem olha para Cristo é salvo, é liberto e é perdoado de todos os pecados. Amém? Essa é a mensagem de Deus essa noite. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, essa é a mensagem do Senhor. Espero que tenha entrado no seu coração. Aleluia. De uma forma especial. Agora, irmãos,